Boa noite você que está aí na sua casa. Nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor. Querido, você que está aí, eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E eu tenho certeza, querido, que você nesse momento, você já está com seu coração aberto, porque o Senhor, Ele recebe a nossa adoração neste momento. E nós estamos aqui reunidos com mais um culto Mulheres Reais. Então eu creio que é um momento único para que a gente venha adorá-lo e receber a porção que Ele tem para essa noite, para a sua vida, para a sua história. Você que às vezes não está ao vivo, mas já está assistindo este culto, Deus também tem uma palavra para o seu coração. Então que nesse momento você possa adorá-lo com todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorá-los então. Aleluia, uma boa noite, toda graça, todo louvor ao nosso Deus, amém? Que nessa noite você possa entregar o melhor louvor em gratidão ao Senhor. Que você possa se colocar de pé aí na sua casa agora, onde você estiver. É o momento de louvá-lo. Então assim como nós aqui, coloque-se de pé e vamos entregar o nosso melhor a Ele, porque toda a honra e toda a glória é para Ele, amém? Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará o amor do nosso Deus sobre as nossas vidas. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. E assim, ó, declarei na sua casa: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Se tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. E não falha este amor. E nunca falhará este amor. Esse único amor. Tão precioso amor. Querido, e nessa noite Ele te chama. Filha minha, eu não sei como você está aí na sua casa. Eu não sei como que anda o seu coração. Mas Ele é o único que pode te visitar aí agora. E você, num ato de fé, você é uma valente do Senhor. Num ato de fé, você pode aprender a confiar e a descansar nele. Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo. Ele é presente. Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Se derrame na presença dEle. Renda um altar de adoração aí na sua casa a Ele. Renda um altar de adoração a Ele. Ele te chama, filha minha, filha minha. Sou eu que pelejo por você. Confie. Num ato de fé, libere uma nova canção. Uma canção de confiança a Ele nessa noite. Deus me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é
O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado o meu ser te deseja, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, sempre estará para sempre contigo. Te adoramos, Senhor. Entregamos, Pai, o nosso coração a Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor sabe, Deus, e conhece a necessidade de cada mulher, Deus, de cada pessoa que está, Senhor, aqui, Deus, diante da Tua presença. Nós não somos nada sem Ti. Somos nada, não somos nada. Entregamos, Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, Senhor, o nosso físico, tudo, Pai, que somos, entregamos a Ti. Que nessa hora, Pai, a Tua palavra venha, Senhor, reacender, Deus, o nosso coração. Porque a Tua palavra nunca volta vazia. A Tua palavra é vida. A Tua palavra, Senhor, nos direciona. A Tua palavra, Senhor, move, Senhor, o nosso coração. E que, Senhor, nessa noite, que nesse dia, possamos sim, Deus, buscar de todo o nosso coração a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, a ministrar, Senhor. Continua, Senhor, a falar conosco. Entregamos, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Meninos também, né? Mas mais um culto Mulheres Reais. E nós sabemos que Deus sempre tem algo novo para nós. E orando, pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor há dias já tem mexido ao meu coração através dessa palavra que eu quero compartilhar ao seu coração. E algo que eu faço, que eu sempre tenho falado, se você às vezes tem aí um papel, um caderno, uma caneta, é tão bom você anotar aquilo que Deus fala com você, para que você possa assim ter marcas registradas daquilo que o Senhor tem te direcionado. E porque muitas vezes a gente acha que vai se lembrar, pode ser que muitas vezes a nossa memória,
esquece. Então, querido, se você puder anotar, se você quiser correr aí na sua casa, pegar uma caneta, um papel e simplesmente deixe o Senhor falar ao seu coração. É Ele que vai falar, não é a Flávia, não é a equipe que está aqui, é o Senhor que vai falar ao seu coração. Então, meninas, mais um culto Mulheres Reais. E nesse ano, com tudo que nós temos vivido, e antes mesmo de viver todo esse contexto, esse cenário, Deus já tinha soprado ao nosso coração um tema, que é o tema valentes. Valentes. E eu queria dar continuidade ao que é ser valente, a entender o que realmente é a percorrer uma história com propósitos de uma mulher que é valente. Pode ser que quando se fala valente, ao seu coração muitas vezes soa aquela pessoa que não fica triste, angustiada, ou se esmorece, ou muitas vezes se abate. Não. Valente sim, traz uma direção de força, de garra, mas nós iremos passar por todas as diversas circunstâncias da nossa vida e da nossa história. E que eu quero trazer para você, para que você venha identificar na sua vida, na sua história, quais são os propósitos que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem gerado no seu coração, aquilo que Ele tem desenhado aí na sua história. Porque pode ser que muitas vezes você se distraiu e você perdeu o alvo, perdeu o foco diante daquilo que o Senhor já gerou e tem gerado dentro da sua história. E o tema dessa mensagem é uma pergunta: quem é você? Quem é você? Perguntando para você que está aqui junto, nós estamos aqui reunidos, né, como igreja, quem é você? Pode ser que você vai dizer para mim o seu nome, sua idade, seu bairro. Mas quem é você? Se eu perguntar além, qual que é o propósito que você tem em Deus? Qual é o propósito que você tem a certeza que Deus tem gerado em seu coração? Pode ser que às vezes você não vai saber me responder essa pergunta, mas nessa noite eu tenho certeza que Deus vai trazer direções para você, vai clarear às vezes aquilo que não está tão claro na sua caminhada, mas que essa palavra venha direcionar e te realinhar novamente aquilo que Deus já tem gerado ao seu coração. Pode ser que você vai começar uma caminhada hoje, mas pode ser que você começou e parou. Então chegou a hora de voltar a caminhar novamente. Por mais que tenha uma tempestade no meio do caminho, Ele vai te dar a mão e você vai caminhar e você vai alcançar o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, quem é você? Uma pergunta muito difícil e delicada de se responder, mesmo parecendo tão simples. Parece algo tão simples como eu falei aqui. Às vezes você já vai responder dizendo detalhes, mas não são só esses. Tem muito mais do profundo daquilo que Deus reservou para você. Uma pergunta simples. Agora, algo que nós temos que compreender, por não saber quem realmente nós somos, perdemos muito tempo olhando o que os outros têm feito. E essa falta aí, essa perca, vamos falar assim, esse tempo que muitas vezes está passando, e porque muitas vezes nós não estamos alcançando o propósito de Deus na nossa vida, porque não sabemos quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos? Pode ser que você muitas vezes fala até da boca para fora: sou filho de Deus, sou filha de Deus. Mas pode ser que isso ainda não entrou no seu coração. Pode ser que ainda você não está vivendo como uma filha de Deus. Mas eu entendo que Deus, Ele, ao longo da sua caminhada, Ele vai trazer sinais, Ele vai te moldar para que você venha alcançar o propósito que Ele tem para a sua vida. Algo específico para você.
Pode ser até parecido, similar a alguém, mas não é a mesma coisa, porque Deus tem algo específico para você. E não saber quem nós somos, nós perdemos muito tempo sim, olhando em nossa volta, muitas vezes nos distraindo, muitas vezes querendo ser algo que não é o que Deus tem para nós. E aí o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, e aí a gente sai do propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí quando se vê, a gente morre no meio do caminho. E não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para mim. Deus nessa noite quer reacender o seu coração. Deus quer trazer um renovo sobre a sua vida. Deus quer te mostrar quem Ele é. Deus quer que você caminhe com Ele, somente com Ele. Então é um tempo de realinhar o nosso coração. Sempre vai parecer, querida, que a vida do outro é melhor do que a nossa. Sempre vai parecer que às vezes o problema até do outro é menor, é mais fácil de lidar. Não é. Eu quero que você entenda aqui nessa noite, não é. Quando nós sentimos na nossa pele, quando nós sentimos a carga, é a mesma coisa. É a mesma caminhada. É as dificuldades diárias que nós vamos ter. A verdade mesmo é que todas nós temos uma carga, uma história, uma caminhada a ser percorrida. Então não se distraia na sua caminhada. Não se distraia com aquilo que Deus tem para a sua vida. Para de ficar olhando em sua volta. Aquilo ali já rompeu na área de determinada pessoa. Aquilo ali já aconteceu. Comigo ainda não aconteceu. Eu não consegui, eu não vi, eu não... Não. Hoje é para você olhar para você. Hoje o que Deus quer fazer é para que você olhe para você. Pode ser que às vezes as suas orações, você ora pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido. Você que é solteira, ora para que Deus venha trazer, né, uma pessoa separada para o seu coração, para que você venha constituir uma família. E aí projetos profissionais, pessoais e tantas coisas. Sim, mas eu quero que hoje você olhe só para você. Só para você. Entenda também que a forma que eu vou sentir ou reagir ou enfrentar não será a mesma forma que você irá enfrentar ou reagir. Eu não sei se você já observou isso. Muitas vezes a gente coloca padrões de quem realmente se entristeceu ou de quem está muito feliz. Aquele que se entristeceu ou está angustiado é aquela pessoa que chora muito. A gente coloca assim, nossa, você viu, eu estava chorando tanto. Mas pode ser que aquele que não derrama uma lágrima está tendo reações da mesma proporção daquele que chora muito. Então, muitas vezes, a gente se distrai demais. Às vezes querendo criar padrões que nós colocamos em nós, para nós e até na vida das outras pessoas. Hoje o que o Senhor Ele quer falar é com você. Ele quer tratar o seu coração. Ele quer te realinhar ao propósito que Ele tem para a sua vida e para a sua história. A partir do momento que você começa a trilhar a sua história, você entenderá os propósitos que Deus determinou para a sua vida. Para você. Só a partir do momento que você viver a sua história. Aí eu te faço essa pergunta, será que você realmente está vivendo aquilo que Deus preparou para você? Ou às vezes você está pegando um gancho na vida do outro? Ou às vezes você está pegando histórias para que você venha às vezes anular aquilo que Deus tem para a sua vida? Aí você fala assim, mas pastor, como é que eu faço isso? Relembra aí, às vezes a sua infância, sua família, sua caminhada até hoje. O que você enfrentou? O que você vivenciou?
Quais foram os desafios que você já venceu e que você ainda tem lutado? Qual é o alvo que você tem para a sua vida? O que arde no seu coração? Isso tem que arder, o propósito de Deus na sua vida vai arder no seu coração. E muitas coisas o Senhor não vai trazer de uma forma tão clara. Às vezes hoje pode ser que não seja de uma forma tão clara, mas Ele vai direcionar você para aquele propósito, para aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você. Mas Ele precisa te preparar também, para que você venha cumprir aquilo que Ele deseja que você faça. Que seja todos os dias, que seja algo lá na frente, que seja daqui a anos, que seja hoje, que seja amanhã, e daí vai. Tantas coisas em diversas áreas. Às vezes quando nós falamos de propósito, às vezes a nossa mente já fecha só na questão de um chamado ministerial. Sim, tudo está junto. É um só. É algo único, sim. Porque eu entendo, querido, que o seu chamado é onde Deus te plantou, aonde Deus te colocou, na cidade que você está, no emprego que você tem, na família que você tem, na vizinhança onde você mora. O seu chamado é aonde você está. Você não começa a praticar um chamado só porque muitas vezes Deus falou que você vai para um outro local. O seu chamado já iniciou aonde você está, porque é você. Compreende isso? Só que muitas vezes você está esperando algo. Mas quando eu for, ou quando eu tiver, ou quando... Não, o seu propósito está sendo gerado desde quando você nasceu. Porque a palavra de Deus diz que quando você é informe, dentro da barriga da sua mãe, Ele já te chamava pelo nome. Então Deus já tinha um propósito para a sua vida quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Uma criança, um feto, ela é gerada com um propósito. Por mais difícil que muitas vezes pode ser, mas Deus tem propósito para todos nós que estamos aqui nessa terra. Muitas pessoas desistem porque se desviaram do seu propósito, da direção, daquilo que Deus plantou em suas mãos. E uma das coisas que o inimigo mais faz conosco, primeiro ele nos enfraquece. Ele nos enfraquece, nos enfraquece, nos enfraquece, até com que você mesmo, saia do propósito que Deus tem para a sua vida. Você desista. Às vezes pode ser por distrações que vêm no seu coração que você não vai dar conta, que você não consegue superar, por tudo que você já enfrentou. E eu estou falando, gente, não são coisas tão grandes, não, são detalhes diários que Deus vai colocando na nossa vida que a gente não consegue viver um novo ciclo, uma nova etapa. E a gente vai se perdendo, a gente vai vivendo num roteiro, num momento tão pesado, e aquilo ali se torna tão difícil. E às vezes quantas pessoas dizem, mas quando eu vim para o Senhor, minha vida às vezes ficou mais difícil. Não, queridos, não ficou mais difícil. Deus só te mostrou o que realmente você é e o que você precisa para mudar. Porque é tão fácil a gente esperar de um Deus que vai dar um estralo para que tudo venha florescer da forma que a gente espera que seja. É necessário passar pelos vales, é necessário passar pelos desertos, por tempestades. É necessário passar por todos os ciclos. E Deus está te preparando a todo momento. Você tem que cumprir esses propósitos, aquilo que Deus tem para a sua vida diariamente. Porque no momento que você achar que você está preparado, será que você vai realmente estar preparado? Porque pode ser que muitas vezes você não está vendo o preparo de Deus sobre a sua vida. E muitas pessoas me perguntam dizendo, pastora, qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Ou até fazem perguntas assim, será que realmente Deus tem um propósito para a minha vida?
Sim, Deus tem propósitos para todos nós. Para todos nós. Mas você só irá viver se você começar a viver a sua própria história. Sua própria história. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente questiona Deus qual a família que nós estamos. Às vezes nós questionamos a Deus o marido que nós temos. Por que os filhos que eu tenho? Por que essa dificuldade que eu tenho enfrentado? O começar a viver a sua história, você tem que entender que sempre tem algo que Deus quer fazer. Por mais difícil que seja, eu lembro em momentos tão difíceis da minha vida, e eu ficava assim, Deus, tem algo que o Senhor quer fazer, não me deixa distrair, não me deixa olhar só o problema, deixa eu olhar para o Deus do problema. Eu acho que chegou esse momento. Se você continuar caminhando distraída, você não vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes uma sociedade que te pressiona a ter, a ser, a uma perfeição, a algo que muitas vezes ali é tão pressionado para que em pouco tempo você já seja algo. Deixa Deus tratar a sua vida, o seu caráter, a sua história, te fortalecer, te mostrar quem Ele quer que você seja. Não menospreze aquilo que Deus já fez na sua vida. Não menospreze. Uma frase que fala muito ao meu coração. Não existe propósito maior ou menor. Porque todo propósito que Deus tem é grande. Todo propósito que é determinado por Deus é grande. Sabe um problema que tem dentro dessa realidade que muitas vezes nós não deixamos que ela chegue ao nosso coração? O problema é a falta da importância que nós damos ao nosso propósito. É a falta de importância que você dá à sua história. Porque muitas vezes você quer tanto a vida do outro. Você quer ter o que o outro tem. Você quer ter a família que o outro tem. Você quer falar como o outro fala. Você quer ter o carro que a outra pessoa tem. Você quer ter o corpo que a outra pessoa tem. Você quer ter o cabelo que a outra pessoa tem. Você quer tudo que o outro tem. E você anula a história que Deus tem para a sua vida. E a falta de importância que você dá à sua história, ao seu legado, faz com que você cada dia mais se afaste do propósito que Deus preparou para você. Eu quero trazer aqui um exemplo, rapidamente, de uma vida aqui que cumpriu o seu propósito. Se você aí na sua casa, você está com a sua Bíblia, abre em Juízes, capítulo 5, versículo 24. Juízes, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite numa tigela digna de príncipes. Trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita e o martelo do trabalhador golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Lá no finalzinho, no versículo 31, no finalzinho lá do texto, ele fala assim: e a terra teve paz durante 40 anos. Quem era Jael? Aqui no texto já começa a descrever quem que era. O nome já tinha um significado muito forte, que significa cabra selvagem. Então era uma mulher de muita garra. Jael não era judia, queneu. Era uma mulher do lar.
Era uma mulher muito inteligente, ligada ao que estava acontecendo em sua volta. Não estava alheia ao que estava acontecendo no contexto histórico, no cenário político que estava acontecendo. Casada com Heber e fazia parte de uma tribo de nômade. Ou seja, quem era Jael? Uma improvável. Uma improvável. Uma dona de casa. Que não tinha nenhum, vamos falar assim, um sangue azul. De um povo nômade. Ficava toda hora em algum lugar, e aí vai. Era essa mulher que cuidava do seu marido, da sua casa. Que toda hora mudava. E aí, às vezes, pode ser que não tinha, às vezes, tantas pessoas em sua volta. Ou era muito conhecida, seu nome. E a história fala que Israel estava em guerra contra Canaã. Lá em Juízes capítulo 4, no verso 11, disse assim: quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. A guerra seria uma grande tribulação ali naquele contexto que estavam vivendo. O comandante ali, o Cícera ali, tinha um grande exército. 900 carros de ferro. Para quem tinha na época, se fosse cavalos, ele tinha carros de ferros. Era impossível vencer o inimigo aos olhos humanos. No verso 16, diz assim: Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícero caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Aqui fala que todo o exército de Cícero caiu ao fio da espada. Não sobrou um daquele grande exército. Mas o comandante conseguiu fugir. Ele fugiu. Só que ele foge e ele chega até a tenda de quem? Até a casa de Jael. Uma dona de casa, uma mulher doce, uma mulher que não era, vamos dizer assim, um porte de um exército, de fortaleza, porque até então mulher não tinha isso naquela época. Então era uma mulher frágil. E ele já cansado, porque a guerra era o quê? Muito tempo. Muito cansativo, e aquele tempo ia passando. E aqui no texto fala na história que o comandante pede água para Jael. E no texto fala que ela vem e não entrega água para ele, mas entrega a sua melhor bebida, que é o leite. Que era na época ali da região, era o leite de cabra. E entrega até um texto que eu li aqui no verso 4, fala que ela leva no melhor, vamos falar assim, na melhor vasilha, que era digna de príncipes. Ela leva o seu melhor. Ela entrega ali para aquele homem ali. E passo a passo, aquele comandante começa a confiar naquela mulher, que tratava ele de uma forma tão preciosa. Ao ponto de um comandante que era acostumado a batalhas, a estratégias, simplesmente ele adormeceu. Ele adormeceu porque ele se sentiu em paz naquele ambiente. Ela permitiu que num ambiente de tanta guerra, de tanta tribulação, de tanto alvoroço, ela conseguiu ali trazer para a vida daquele homem que estava tão cansado. Ele era o último homem, ele estava sendo perseguido. E aquele homem simplesmente dorme. Simplesmente dorme. Você está compreendendo o contexto do que aconteceu, aquilo que Deus direcionou a vida daquela mulher, aquilo que estava acontecendo no contexto, no cenário? Ela simplesmente sabia quem era aquele homem. Só que eu vou te falar algo. Ela soube agir.
Porque ela poderia simplesmente ter chegado e falado assim: ai meu Deus, comandante, o que eu vou fazer? Desesperada. Porque muitas vezes é a nossa atitude, meninas, mulheres, quando acontece algo dentro da sua casa, dentro do seu coração, o desespero te leva a tomar decisões que não são para ser tomadas. Simplesmente você perde o rumo. O comandante entrou, era um homem sanguinário. Ela poderia ter se assustado, ter saído correndo, ou até mesmo porque era uma mulher que não estava envolvida com aquela guerra. Era uma mulher que aquela guerra para ela não fazia diferença. Ela poderia simplesmente ter ido para o lado dele também. Ela poderia assim: eu vou me unir a ele, vou garantir aqui a minha casa e que se exploda essa guerra. Mas quando você sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, o seu caráter está firmado em Deus. Você não troca o seu propósito por algo, por distrações, por planos que não são de Deus para a sua vida. Você continua. E aqui no curso da história, aqui, de tudo que vai acontecendo, aquele homem adormece, dorme. Jael aqui toma uma atitude. Pelas suas mãos, um comandante do maior exército é morto. Fala que ela pega a estaca da tenda, o martelo que tinha lá, e mata aquele homem. Gente, uma mulher que nunca lutou, nunca pegou ali numa arma de guerra. Mataram uma pessoa. Imagina ali. Mas porque ela entendeu que algo estava acontecendo. Ela sabia quem que era. Ela sabia que estava tudo em guerra. E que isso poderia mudar o curso de toda a história. E foi isso que aconteceu. Por uma atitude daquela mulher, por ela cumprir um propósito que Deus tinha para ela, para a dona de casa, para aquela mulher que ninguém sabia quem ela era, para aquela mulher ali que não tinha ali nenhum preparo para estar numa guerra, ela simplesmente se superou, fez algo para que alcançasse uma mudança geral, porque quando se mata o comandante, a guerra acaba. E o curso daquela história, de toda a sua geração é alterado. E teve 40 anos de paz. 40 anos de paz. Porque alguém cumpriu o propósito. Pode ter direções, propósitos que Deus vai plantar no seu coração, querido. Que você, às vezes, não vai ver. Mas se aquilo gerou no mundo espiritual, você vai entender, um dia lá na frente, Deus vai te direcionar de uma forma com tanta paz, que você não terá dúvida daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Deus levou o inimigo dentro da sua casa. Ela poderia simplesmente ter falado assim: aqui não tem nada para você, porque aquele homem estava fragilizado. Ela poderia falar assim: não, vai procurar outro lugar, aqui não tem nada para você não. Mas ela entendeu que era a oportunidade. Imagina se ela caminhasse com medo. Imagina se aquela mulher ali, ela tivesse às vezes alienada com a sua vida. Se ela tivesse às vezes perturbada. Aquela mulher não estava infectada pela inércia, nem pelo descaso, nem pelo egoísmo e nem pela insensibilidade. Por isso, mulher, se conecta àquilo que Deus tem falado com você, o que tem acontecido em sua volta. Deixa Deus falar com você. Deus fala diariamente com você.
Às vezes tem tantas pessoas falando aí nos seus ouvidos, te tirando do propósito, e você está indo atrás e está morrendo no meio do caminho. Às vezes aquele plano que Deus colocou no seu coração, você deixou morrer lá atrás, porque você teve medo de continuar, de matar o seu ego, de matar as suas vontades. Porque um dia, às vezes, alguém te bateu como um confronto. E às vezes você usou disso daí para você retroceder e escutar e ir atrás de quem que não tem propósito nenhum. E você perdeu no meio do caminho. Às vezes você jogou por alto aí o seu casamento. Você jogou por alto aí, às vezes, a criação dos seus filhos. Às vezes você escuta, você lê tanta coisa na internet aí, tanta coisa, porque tem muita coisa que você tem que filtrar. E às vezes você fica seguindo pessoas aí que não dá nem testemunho, nem na internet, nem fora da internet. E fica se perdendo diante do caminho. E por isso que eu te pergunto novamente, quem é você? Quem é você? Aonde está o seu coração? O que você tem feito? Quais são os inimigos que têm tentado te destruir? Você está entendendo o que está acontecendo no cenário, o que está acontecendo em sua volta? Ou você está andando distraída pelo caminho? Ou você está achando que nada está acontecendo? Que todo mundo aí está vivendo de uma forma tão linda através de uma rede social, postando milhões de fotos de alegria, de alegria, de alegria, e você quer tanto ter a vida dessa pessoa, e você está esquecendo dos planos, dos propósitos que Deus tem para a sua vida, e a tristeza que está no seu coração é porque você se perdeu no meio do caminho. Porque você está olhando os problemas, você esqueceu do Deus que é maior do que os seus problemas. E que essas circunstâncias estão te moldando, te preparando para cumprir o propósito que Deus tem para a sua história. Esse tempo aqui nessa terra é passageiro. É muito rápido esse tempo que nós temos aqui. E você vai perder tempo. Quais são as armas que você tem usado? Deixa eu falar algo para você. Aquela mulher ali aquele homem começou a morrer a partir do leite que ele tomou. A partir do sorriso que aquela mulher colocou nos lábios e tratou aquele homem muito bem. Ela trouxe ele para perto dela, o inimigo. A direção, a forma ali que aconteceu. Ela não viu aquele homem, já pegou estaca e saiu correndo atrás daquele homem, não. Ela sabia que aquele homem era forte, ela não tinha força para matar aquele homem de cara. Mas aí, mulher, sabe o que eu trago para você nessa noite? Vai jejuar, vai orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu coração. Comece a você a lutar pela sua história, pela sua vida. Comece a lutar pelos seus sonhos. Comece a lutar pelas direções que Deus tem colocado no seu coração. E para de se distrair. Para de olhar aquilo que o outro está fazendo. Deixa Deus te direcionar dentro da sua história. Porque Ele tem uma arma específica para você de como você deve lutar. E às vezes você vê assim, não, mas aquele venceu desse jeito. Não, mas a direção para matar aquele homem foi dessa forma que Deus fez. Ele foi enfraquecendo. Deus destruiu todos aqueles que estavam protegendo o comandante. Deixou ele simplesmente sozinho. Levou ele para dentro da casa de uma mulher que não era um nada, uma improvável. E ali aquela mulher de sabedoria, ela foi lhe alcançando o coração daquele homem, até aquele homem dormir e ele morreu. Quais são as armas que você tem lutado? É com sabedoria? Ou é com falta de sabedoria? Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Nós já estamos terminando. O propósito te move.
Ele te faz andar, Ele não te paralisa. O problema é que muitas vezes nós não queremos viver o próximo degrau, o próximo ciclo. O propósito te faz sair da inércia. E o propósito te transforma. Guarde isso no seu coração. O propósito te move. O propósito te faz sair da inércia. O propósito te transforma. Deus nos deu uma direção para esse ano, valentes. E eu quero falar com você o que significa ser valente. É aquela que é forte em Deus. Valente, que não desiste dos seus sonhos. Valente, tem coragem em cada amanhecer. Isso é que é ser valente. Apesar de nós, apesar das dificuldades, apesar das lutas, valente é aquele que continua, é aquele que cumpre o seu propósito, aquele que cumpre o seu propósito. Antes de nós orarmos aqui, a vida daquela mulher já é uma improvável, uma mulher normal. Ela cumpriu aquilo que Deus havia já determinado para ela. Mas eu acredito que ela se deixou ser direcionada, porque ela entendeu tudo que estava acontecendo em sua volta. Algo que eu faço muito comigo, eu me analiso muito. Às vezes, querida, pode ser que você acordou hoje num dia muito mal. Mas pode ser, querido, que não foi porque o dia está nublado. Ou porque, às vezes, na sua manhã, alguém veio com uma palavra ao seu coração e te feriu. Pode ser, querida, que tem anos que existe algo na sua vida que não foi resolvido. Pode ser, querido, que você já se desviou do propósito que Deus tem para a sua vida. Pode ser que você está se enfraquecendo de tal forma que você está distraída, porque o tempo está passando, porque você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, e ainda não aconteceu, porque o que você entende de uma vida próspera é eu ser casada com tantos anos, eu ter o carro com tantos anos, eu ter filhos com tantos anos, eu ter um ministério com tantos anos. Não é assim. Deus tem algo específico para você. Para você. Para de correr daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E antes de nós cantarmos essa canção e orar, eu gostaria de colocar e trazer para você algo que Deus trouxe para nós como uma direção para a sua vida. Alguns meses atrás nós tivemos a primeira edição de um desafio que nasceu do coração de Deus para nós. Eu me deixo curar. Nós teremos a segunda edição, no mesmo formato. Então você que já fez esse desafio, você não precisa fazer novamente. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Mas você que conhece alguém que precisa fazer, você vai chamar essa pessoa hoje, amanhã e falar: faça esse desafio. O primeiro nós fizemos em 10 dias, esse serão em 7 dias. Irá começar dia 7 de setembro e nós iremos finalizá-lo no dia 14 de setembro. O último nós tivemos mais de 200 mulheres. E como que é isso? Você agora, lá no Instagram Mulheres Reais, você vai entrar lá
o link já está lá para você fazer a sua inscrição, totalmente gratuito. E um dia antes, você será inserido em um grupo no WhatsApp. Você terá uma facilitadora juntamente comigo. Nós iremos te acompanhar por 7 dias. Não somos nós que vamos fazer nada, é Deus. Mas nós temos direções para a sua vida nesses 7 dias. Serão 7 dias de Deus abrir, mexer na ferida, curar e trazer direções novas para você, para que você volte para o seu propósito. Então corre lá, Mulheres Reais. Acesse o link, faça a sua inscrição e aguarde, nós iremos entrar em contato com você. Preencha todo o formulário. Nós queremos conhecer um pouco mais da sua história e caminhar com você. Eu me deixo curar. E vai ser um marco na sua vida. Apenas permita. Nós temos tantos testemunhos de tanta transformação daquilo que Deus fez em diversas mulheres. E com você não será diferente. Então já é mais uma arma que Deus tem te dado. Mas eu gostaria agora, aí onde você está, você fechasse os seus olhos. Enquanto essa canção começar a ser ministrada, aonde ela declara que uma força que vem do Senhor, por mais medo que nós possamos sentir, Ele é o Deus que segura as nossas mãos e nos faz caminhar. E nos faz caminhar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Declare isso. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti confiarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-nos, ó Deus. Guia-nos, ó Deus, em meio aos caminhos. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé
águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-nos, Senhor, a viver a tua vontade. Leva-nos, ó Deus, a caminhar segundo o Senhor, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Que não venhamos mais, Deus, caminhar distraídas. Às vezes, Senhor, não dando a importância que o Senhor tem dado a nós. Um amor tão grande, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor Deus tem nos amado de uma forma tão preciosa e muitas vezes não damos a importância que temos que dar. Que nosso coração seja grato a Ti. Que nosso coração, Senhor, venha ser restabelecido, Senhor, em agradar somente a Ti. E não mais a nossa vontade. E não mais, Senhor, o nosso ego. E não mais, Senhor, apenas aquilo que desejamos fazer, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Guia-nos, ó Pai. Leva-nos, Senhor, a viver, Senhor, a profundidade contigo. Alinhar, Senhor, o nosso coração ao Teu. E a compreender, Deus, que chegou a hora, que chegou o momento. Chegou a hora, Pai, de sairmos da inércia. Saímos, Senhor, do nosso egoísmo. Saímos, Senhor, simplesmente, Deus, de um patamar, Deus, de descaso com a Tua obra. Com o Senhor, com os planos que o Senhor tem para nós. Porque todo propósito que vem de Ti, Deus, é grande. Reacende, Deus, o fogo ao coração de cada mulher, de cada vida, Pai, que tem clamado por uma resposta. E essa resposta se chama Jesus. Se chama Jesus. Se chama Jesus. Nos ensina, Deus, a usar as armas que o Senhor irá nos dar. Nos ensina, Deus, a ser mulheres segundo o Teu coração. E que, Senhor Deus, nessa noite, mulheres, nessa hora, venha, Senhor, voltar totalmente para a direção que o Senhor tem. Totalmente, Pai, que o Senhor planejou. Tira toda a distração, Deus, da mente, do coração, da visão. E coloca, Senhor, a Tua vontade. A Tua vontade. A Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus. Deus venha te abençoar. Deus venha te conduzir a cada dia no real propósito que Ele tem para a sua vida. O propósito, Ele te move. O propósito te direciona, te tira da inércia. O propósito te transforma. E esse propósito se chama Jesus. Querido, que a sua noite seja abençoada, que seus dias sejam abençoados. E você venha viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Corre lá no Instagram Mulheres Reais, faça a sua inscrição, compartilhe com outras mulheres, compartilhe também essa palavra àquelas mulheres que você sabe que é necessário voltar ao propósito. E eu tenho certeza, da mesma forma que Deus te abençoou, Deus irá abençoar muito mais mulheres, aquelas que estão em sua volta. Deus abençoe sua vida, uma noite de paz, de segurança, de tranquilidade, em nome de Jesus. Um beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.